Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar com a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo está muito preocupada. Está muito preocupada porque ela começa a perceber que existem semelhanças muito fortes num dos piores anos da história do Botafogo de futebol e regatas com o ano de 2026, né? Consequências, obviamente, de uma gestão temerária do John Textor, gestão temerária que interfere no rendimento esportivo dos jogadores, rendimento esportivo dos jogadores que também causa revolta, insatisfação e muitas vezes a crítica exagerada por parte da imprensa, mas também por parte do torcedor. E a gente vai ver isso no estádio Newton Santos, por exemplo, na quarta-feira, com os torcedores que forem ao Newton Santos estarão, é claro, num tom muito mais exasperado na crítica, na cobrança, porque os jogadores merecem. Os jogadores merecem. O que está acontecendo com o Botafogo vai muito além de um rendimento abaixo de um lateral que estava brigando para jogar a Copa do Mundo. O Vitinho, que há alguns jogos tem um rendimento abaixo da crítica. Coisa de fazer o Carlo Ancelotti se arrepender de ter sequer lembrado desse jogador numa pré-lista. Tem sido um jogador apático. Um atleta que não consegue cognitivamente o básico para a prática de um esporte, qualquer que seja. De tão abaixo que está o Vitinho. Desligado, desconectado, sem saber o que fazer no ataque, a marcação está perdido. Isso tem sido frequente em vários jogadores do Botafogo. O Alex Telles jogando mal, o Alexander Barbosa e o Bastos, que foi uma dupla de zaga campeã brasileira e da Libertadores, como fosse uma dupla de zaga de várzea. Jogadores que vieram do futebol argentino, como por exemplo Christian Medina, que viu como o craque do futebol argentino, um jogador comum, parece um jogador comum, um jogador nota 5, poderia ser qualquer volante de um time de Série B, faz o que o Medina está fazendo, porque isso é reflexo também do desgoverno da gestão do Botafogo. E aí é inevitável o torcedor não comparar a situação de 2026 com 2014. Porque 2014, Maurício Assunção, também com uma gestão temerária, jogou uma Libertadores no lixo. O Botafogo foi eliminado na fase de grupos, mas naquela altura era uma partida só, né, na pré-Libertadores, conseguiu se classificar, foi para a fase de grupos e não se classificou. Um grupo fraquíssimo. Perdeu o prumo na gestão, atrasando direito de imagem, atrasando salário, perdendo jogadores por rescisão unilateral, caso do volante Gabriel, outros jogadores que foram demitidos sem qualquer justa causa, a falta de gestão da diretoria de futebol, a falta de comando do presidente, a falta de planejamento estourou em 2014 e fez Maurício Assunção ser persona non grata, né, por muitos anos no Botafogo. O que está acontecendo agora, né, e até me lembraram aí há pouco tempo, né, Guilherme, em 2014 o Jefferson jogou a Copa do Mundo. A gente está vendo aí o Danilo representando o Botafogo, amanhã joga contra a Croácia, pode até ser titular, pode jogar uma Copa do Mundo. Então o torcedor começa a ficar desesperado. É claro que isso tem muito mais a ver com a superstição, que não entra em campo, né, mas também tem a ver com a percepção do que está acontecendo. Se em 2014 foi um desgoverno que começa fora e passa para dentro, e o Botafogo começa a fazer contratações inexplicáveis. Inicialmente o Botafogo tinha um time daqueles que a gente fala, o Rizek falou isso, não tem time para ficar nem perto de zona de rebaixamento, mas o ambiente é de rebaixamento. Falas do André Rizek ontem. O Botafogo não tem time para ficar abaixo do 10º lugar. Mas o ambiente é de Z4. Em que universo um time com Danilo, um time com campeões da Libertadores,
vai perder 5 jogos de 7. 5 jogos de 7. Tudo bem que desses 5, 4 foram fora de casa, mas não explica. Não se justifica. O Botafogo desses 7 jogos jogou 2 dentro de casa. Né? Perdeu o clássico para o Flamengo e ganhou do Cruzeiro. Vai jogar contra o Mirassol quarta-feira num ambiente ruim dentro do Newton Santos. Ambiente ruim. Então, o torcedor fatalmente começa a ficar ligando. Ano de Copa do Mundo, tem jogador do Botafogo que pode jogar a Copa do Mundo, pode ter jogador saindo, vendido, com rescisão. Será que está atrasando? A crise fora de campo, que a crise fora de campo começa no transfer ban, depois o Textor é tirado, semana passada, do comando da Eagle, a agência de Fair Play começa a investigar a gestão do John Textor no Botafogo, treinador é mandado embora, não vem ninguém. Na única semana que, se o John Textor fosse realmente um gestor responsável, entendendo a necessidade esportiva do Botafogo, ele fecharia essa negociação na segunda-feira. Ele demitiu o Martim Anselmi no domingo. Na segunda-feira o Botafogo já teria anunciado um novo treinador, porque o treinador teria pelo menos 3 dias para trabalhar. Mas não, a gestão dele é uma gestão que não está nem aí para o dia a dia do Botafogo. Ele pode dizer o que for nas redes sociais, mas ele não está nem aí para o Botafogo. Ele é um empresário norte-americano. Se quebrar o Botafogo, a vida dele vai estar normal. Ele tem outras empresas. E a vida do torcedor do Botafogo vai estar virada de cabeça para baixo. E imaginem o John Textor devolvendo o Botafogo onde ele pegou, na Série B, com uma dívida dobrada. O torcedor do Botafogo está começando a ter calafrios. Por mais que o campeonato só tenha tido 7 rodadas para o Botafogo, são 7 rodadas preocupantes. Preocupantes, com 2 vitórias e 5 derrotas. O Botafogo faz um campeonato de rebaixamento. O Botafogo faz um campeonato de rebaixamento. Porque o campeonato que o Botafogo faz é reflexo de uma gestão de time rebaixado. O caminho da gestão do Botafogo é o rebaixamento. Qual é a esperança do torcedor? O John Textor, além de tudo isso que eu falei, ele tem uma liminar, porque a justiça tinha extinto o processo na vara empresarial, para que tudo seja decidido no arbitral da Fundação Getúlio Vargas. O social entra com uma liminar pedindo o afastamento do John Textor imediato, até o julgamento do arbitral. Então o John Textor pode sair antes do arbitral. Ou, simplesmente, o que eu acho que vai acontecer, a justiça vai protelar esse recurso, ou negar o recurso, já que existe o arbitral da Fundação Getúlio Vargas com árbitros já definidos. A data ainda não existe, mas os árbitros estão definidos. Então, na verdade, por que o John Textor não está pensando no Botafogo? Porque ele sabe que a vida dele está por um fio como gestor da SAF do Botafogo. E ele está buscando formas de se prender. E no meio dessa guerra toda, quem sofre é só o Botafogo. Ninguém está nem aí pro Botafogo. O social não está nem aí pro Botafogo. O social quer aparecer, o social quer poder. O social não quer fiscalizar e não quer proteger, porque se quisesse fazer isso, tinha feito antes. Tinha feito isso antes. Não agora que a bomba estourou. Né? Mas não, o social foi conivente com tudo que foi feito pelo John Textor no Botafogo. Ninguém está nem aí pro Botafogo. A grande verdade é essa. Então, se os torcedores do Botafogo também não estiverem nem aí, o Botafogo vai morrer. É porque o torcedor do Botafogo nunca abandona. Ontem, na Arena da Baixada, tive a oportunidade de estar lá, fazendo a cobertura do jogo. Foi um espetáculo o que a torcida do Botafogo fez durante o primeiro tempo. Gritando o tempo inteiro, apoiando o tempo inteiro, calando até a torcida do Atlético Paranaense em muitos momentos. E aí, no segundo tempo, aí tem que ter muito sangue de barata, né, para poder continuar apoiando, sendo que o time parece que entrou morto. Era um morto-vivo dentro de campo o Botafogo. Era um morto-vivo. Enfim, o torcedor do Botafogo está preocupado e tem que se preocupar. E não há uma solução num curto prazo, porque a solução dentro de campo passa pela escolha de um treinador. Franklin Carvalho, nesse momento, é o favorito, tá? Apuramos, e Franklin Carvalho é o favorito, está à frente do Hernan Crespo por uma mera questão orçamentária. Não é porque foi do Botafogo com o Arthur Jorge, não é porque conhece a estrutura, nada disso. Simplesmente porque ele é mais barato.
o Botafogo vai arriscar a sua temporada mais uma vez na mão de um estagiário. Lembra ou não lembra? 2014. Enfim, lamentável. Fico por aqui. Um grande abraço a você ligado aqui no Dois Toques, a casa do futebol.